sejam bem-vindos ao Mundo na Zona, o nosso programa aqui no Zona Curva para falar sobre política internacional toda semana. Eu sou Giovana Branco, eu sou doutoranda em ciência política e pesquisadora de política russa, e hoje eu tô aqui para falar sobre os principais acontecimentos dos últimos dias, a começar pela conturbada corrida eleitoral nos Estados Unidos, que nesse mês de julho passou por eventos bastante importantes. A começar pelo atentado que nós vimos contra o candidato e ex-presidente Donald Trump. Em um discurso que ele fazia para os seus apoiadores, Trump recebeu um conjunto de tiros no seu palco, em um atirador que estava apenas a algumas centenas de metros de distância dele. Trump foi ferido na sua orelha direita e passa bem, mas isso mudou bastante o rumo da corrida eleitoral nos Estados Unidos, já que este atentado fortaleceu o candidato Donald Trump durante a convenção republicana que teve também ainda nos próximos dias após o atentado. O FBI e o Serviço Secreto dos Estados Unidos receberam algum tipo de culpa pelo ataque e também assumiram a sua responsabilidade pelas falhas de segurança que aconteceram durante o evento político do Partido Republicano. O atirador já foi morto, mas ele também feriu outras pessoas, inclusive matou uma das pessoas que estavam ali observando o discurso de Donald Trump. Trump conseguiu mobilizar esta narrativa de uma forma bastante importante, inclusive no próprio dia do ataque. Antes dele ser retirado do palco em que aconteceu justamente tudo isso, uma foto emblemática dele com os punhos cerrados para cima foi tirada, enquanto ele gritava vitória. Isso mostra que, embora esse ataque tenha sido absolutamente brutal, ainda assim Trump e o Partido Republicano vão conseguir mobilizar narrativas políticas importantes em cima dele, mostrando justamente que este ato de extremismo pode sim servir como uma vitória parcial para o candidato Donald Trump. Ainda vamos ver assim se ele de fato vai conseguir manter esse apoio ao longo dos próximos meses, até a eleição em novembro desse ano. Mas por agora ele saiu extremamente fortalecido da convenção republicana, em que vários dos seus apoiadores também apareceram com curativos falsos na orelha. Trump, então, no dia seguinte, fez um discurso dizendo que ele deveria estar morto por conta deste ataque. E isso, de alguma forma, mobilizou ainda mais a empatia dos seus apoiadores. É possível que agora, com este ataque, ele diminua um pouco o seu discurso cada vez mais polarizador e extremista também em relação aos atuais candidatos que vão concorrer às eleições contra ele. Mas, na verdade, isso pode ser também que aumente o discurso extremista de Donald Trump. Ainda não sabemos, de fato, quais serão as diretrizes seguidas pela campanha dele daqui para frente. Mas o que nós já temos certeza é que este ataque, sim, foi responsável pelo seu maior fortalecimento na campanha eleitoral. Se a convenção republicana terminou com o fortalecimento de Donald Trump e a possibilidade de vitória nas próximas eleições presidenciais, a convenção democrata vai começar com um grande problema no mês de agosto. Isso porque no final de julho, o principal candidato do partido, o atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, decidiu que não vai mais concorrer à reeleição. Em uma carta publicada aos seus apoiadores e ao partido, ele revelou que gostaria de se preparar melhor para este final do mandato, concentrando as suas energias em ser um bom presidente para o país, ao invés de pensar em concorrer a novas reeleições. Muito já tinha sido criticado em relação à candidatura de Joe Biden, sobretudo por conta da sua capacidade física de aguentar mais 4 anos no poder. Ele passou por diversas dificuldades físicas mesmo ao longo do seu mandato, além de todas as questões políticas que ele precisou enfrentar.
mas foi no último discurso em que ele fez no debate contra o Donald Trump que, de fato, os seus apoiadores acabaram questionando ainda mais a sua capacidade de governar por mais 4 anos, já que neste debate Joe Biden teve uma performance catastrófica. Ele não conseguiu formular suas ideias, não conseguiu ganhar o apoio da população, não passou confiança para o seu eleitorado e não conseguiu superar Donald Trump no debate. Desde então, vários dos seus apoiadores pediram que ele deixasse a corrida eleitoral. E ele, a princípio, disse que continuaria, mesmo com todas as críticas que havia recebido. Mas nesses últimos dias, de fato, ele decidiu pela sua retirada. Ele não vai mais, portanto, concorrer à reeleição. E agora, até novembro, o Partido Democrata precisa de um novo candidato, capaz não apenas de ganhar o apoio da população, mas também de ser alguém apto a concorrer com o maior fortalecimento de Donald Trump que vemos nos últimos dias. A principal candidata, obviamente, é a atual vice-presidente Kamala Harris. Inclusive, o presidente Joe Biden deu seu apoio público a ela para que ela continuasse na chapa eleitoral e concorresse à presidência. Mas ainda é incerto se ela teria força suficiente para derrubar Trump nas próximas eleições. É preciso dizer que, embora ela seja a principal candidata do Partido Democrata atualmente, inclusive recebendo apoio público de vários dos financiadores e também de pessoas bem influentes do partido, ela não é a única opção. E o partido vai sim entrar num momento agora de concorrência interna para decidir quem será o próximo candidato democrata nas eleições presidenciais de 2024. Ela é a única pessoa que pode utilizar os fundos que já foram doados para o partido, já que eles foram doados justamente para a chapa Biden-Harris. E, portanto, se o Partido Democrata decidir escolher um outro candidato, ainda não poderá utilizar todo o dinheiro que já recebeu dos seus apoiadores. Então, um dos principais objetivos da Kamala Harris agora não é apenas ganhar o seu protagonismo interno entre a população e ganhar os votos das pessoas, mas é também unificar o partido e mostrar que os democratas estão sim preparados para as próximas eleições, apesar do pouco tempo que ela terá para fazer uma campanha presidencial. No mês de agosto, portanto, a Convenção Democrata deve dizer, de fato, de forma pública, quem será o próximo candidato. Mas, até o momento, Kamala Harris já começou a sua campanha e é a favorita para ocupar este cargo. Mas uma das principais características da política norte-americana é que ela não se restringe apenas aos Estados Unidos. E tudo que acontece lá tem sim implicações para a política global. Então, um dos principais assuntos dos últimos dias é justamente como que fica a OTAN e a União Europeia no atual conflito em relação à Ucrânia, já que Joe Biden decidiu não concorrer mais à presidência dos Estados Unidos. Desde o início da invasão russa à Ucrânia, Biden tem sido um dos principais atores para angariar apoio financeiro, sobretudo, mas também militar, em relação aos ucranianos. E a Ucrânia hoje consegue se manter no campo de batalha muito por conta da ajuda dada pelos Estados Unidos, que mobilizou bastante também a ajuda da OTAN. Então hoje os europeus estão em um dilema em relação a como vão agir a depender da política nos Estados Unidos, sobretudo da próxima eleição. Se o Trump ganhar, ele já disse abertamente que ele é contrário a qualquer tipo de intervenção dos Estados Unidos na segurança europeia. E ele tem justamente o objetivo de repensar esse posicionamento. Por outro lado, a Ucrânia já vem recebendo bastante apoio da OTAN. E agora a OTAN vai ter que decidir se ela continua apoiando a Ucrânia, mesmo sem que um democrata vença as eleições, possivelmente em novembro deste ano.
Ainda assim, já existia algum consenso entre os analistas que, mesmo se um candidato democrata ganhasse as eleições em novembro, a posição dos Estados Unidos muito provavelmente mudaria em relação à segurança da Europa e à Ucrânia especificamente, já que o Biden teve um posicionamento muito incisivo em relação aos ucranianos e provavelmente um próximo candidato não teria este mesmo posicionamento tão duro em relação ao apoio dos Estados Unidos, já que qualquer pessoa que vencer as eleições nos Estados Unidos agora em novembro, já que qualquer candidato que vencer as eleições nos Estados Unidos em novembro desse ano vai ter que lidar com uma política doméstica muito conturbada. E isso vai fazer, muito provavelmente, que a política externa intervencionista dos Estados Unidos fique de lado, pelo menos nos próximos anos. Fazendo que, mesmo que um republicano como Trump, mesmo que um democrata como, por exemplo, a Kamala Harris vença a eleição, ainda assim, a relação que os Estados Unidos têm com a Ucrânia pode ser que mude. O time de política externa da Kamala Harris é um time que tem uma característica atlanticista, mostrando justamente que ela busca e preza pela continuidade das relações pacíficas dos Estados Unidos com as lideranças europeias. Mas se isso diz que os Estados Unidos vão continuar intervindo de forma tão profunda na segurança da Europa, isso ainda nós não sabemos. Trump já declarou que, se for eleito, ele espera que todos os países da OTAN invistam, no mínimo, 2% do seu PIB em defesa para o bloco, justamente comprando armamentos e treinando soldados. Atualmente, os Estados Unidos são, de fato, o principal financiador da OTAN e os únicos que investem essa quantia de dinheiro do PIB no bloco. E a grande maioria dos países europeus está bem abaixo disso, fazendo com que, de fato, exista um encargo muito maior sobre pressão nos Estados Unidos para a segurança europeia do que vice-versa. Então, essa declaração do Trump é de fato bastante preocupante, principalmente no atual contexto de conflito com a Rússia. Ele, inclusive, chegou a dizer que vai permitir que a Rússia faça o que quiser com os países bálticos, caso eles não invistam essa quantia do seu PIB no bloco, mostrando, portanto, que as perspectivas futuras para o conflito entre Rússia e Ucrânia não são necessariamente muito boas em relação à posição da Ucrânia. Os ucranianos, em meio a tudo isso, estão olhando para a eleição nos Estados Unidos com bastante cautela, já que qualquer coisa que acontecer no país vai mudar completamente o rumo do seu atual conflito com a Rússia. A Ucrânia já vem passando por várias dificuldades, inclusive em outros vídeos a gente já falou sobre isso, o quanto que a Ucrânia vem enfrentando dificuldade para se manter no campo de batalha, vem enfrentando dificuldade para receber armamentos de ajuda externa e também para manter os seus territórios e manter as suas tropas ativas no leste do país, principalmente, em relação ao avanço territorial da Rússia. E atualmente também vem enfrentando bastante pressão em termos de política externa, já que, de novo, as eleições dos Estados Unidos não se restringem apenas aos Estados Unidos, mas sim tem o poder de afetar a política externa de vários outros países. E os ucranianos são um exemplo muito claro de tudo isso. Eles vêm buscando cada vez mais o apoio dos países europeus, mas o que a gente também tem observado é que mesmo os europeus estão, sim, mais receosos em ajudar a Ucrânia. Ninguém imaginava que este conflito duraria tanto tempo. E os europeus, de fato, já fizeram bastante coisa para auxiliar os ucranianos neste conflito. Agora, por quanto mais tempo eles estarão dispostos a doar armamentos e dinheiro para a Ucrânia, ainda nós não podemos dizer. Mas o que nós observamos atualmente é, de fato, uma certa lentidão em dar à Ucrânia as garantias que eles vêm pedindo ao longo desses últimos anos. E para finalizar o vídeo de hoje, eu queria falar sobre a atual situação de Bangladesh. O país vem enfrentando semanas de protestos estudantis contra uma reforma de cotas para cargos no governo, que foi realizado justamente pelo governo do país em Bangladesh.
Atualmente, o governo do país tem um sistema de cotas que dizem respeito aos cargos públicos que podem ou não ser assumidos lá no país. Mais ou menos 30% de todos os cargos públicos são referentes a descendentes de pessoas que lutaram diretamente na guerra de libertação contra o Paquistão, fazendo com que isso seja algo bastante importante na política do país, algo que é apenas não só relembrado o tempo todo, mas também que tem um conjunto de impedimentos sociais para a atual população que se distancia deste conflito. Estes estudantes, portanto, acham absolutamente injusto que grande parte dos empregos públicos no setor do governo sejam destinados justamente a essas pessoas que atualmente não têm mais ligação com a guerra de libertação, apenas têm parentesco com pessoas que estavam envolvidas neste conflito que é tão importante para Bangladesh. Grande parte dos estudantes manifestam justamente porque no país ter um cargo no governo é um sinal de estabilidade social, algo que vem faltando bastante em Bangladesh nos últimos anos. Então, estas semanas que nós temos observado de protestos estudantis são, na verdade, o mais violento movimento de desobediência civil que nós vemos em Bangladesh nos últimos 100 anos, tornando-se de fato algo muito significativo e que nós devemos acompanhar o desenrolar das questões. O governo de Bangladesh já pediu ajuda aos militares e eles de fato estão atualmente em confronto com estes estudantes, sobretudo na cidade de Dhaka. Nessa cidade, correspondentes internacionais relataram que as ruas estão completamente vazias, já que as pessoas estão com medo de sair de casa por conta destas tropas do exército que estão espalhadas em busca destes estudantes que estão manifestando há algumas semanas. Os estudantes não estão recuando, nem mesmo quando os militares começaram a disparar tiros contra eles, mostrando que eles de fato estão bem mobilizados. E os últimos protestos registraram maior participação também de ativistas e partidos políticos, e não apenas dos grupos estudantis que iniciaram tudo isso. O governo também de Bangladesh já fez cortes de internet, telefone e linhas de SMS, tentando barrar a comunicação destes jovens e impedir a mobilização social. Mas mesmo assim, eles têm mantido a sua atuação nas ruas do país, confrontando diretamente os policiais. Já são mais de dezenas de mortos até o momento, justamente porque cada vez mais tropas especiais têm sido acionadas pelo governo de Bangladesh, tentando manter algum tipo de ordem no país. Nós ainda temos bastante dificuldade de saber o que de fato está acontecendo, já que, de novo, nós tivemos cortes de internet no país e, portanto, os correspondentes internacionais que lá estão com bastante dificuldade de relatar o que tem acontecido nas grandes cidades. Mas ainda assim é algo que chama a atenção, já que é de fato um movimento de desobediência civil muito grande e que pode sim ter bastantes fatalidades. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre esses temas, comentem aqui embaixo. E também, se vocês tiverem sugestões de vídeos para as próximas semanas, é só dizer por aqui. Muito obrigada e até o vídeo da semana que vem.